Que alegria de estar na casa do Senhor. Mais de Cristo eu quero aprender. Que energia. Vamos tentar de novo? Boa tarde. Que bom. Dá até a impressão que tem gente aqui. Recebendo sozinho. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a falar na semana passada e prosseguir no nosso intento de tratar daqueles assuntos que estão aí pulando na nossa cabeça e precisando de alguns esclarecimentos. Nós vamos falar sobre muitos assuntos bem práticos neste próximo trimestre. Então, nós vamos pedir que o Senhor Deus nos abençoe para que esse tempo seja um tempo de aprendizado, seja um tempo de crescimento no nosso conhecimento da palavra. Como já oramos na abertura, vou dirigi-los numa rápida oração agora na nossa aula. Vamos orar rapidamente. Deus amado, nós mais uma vez reconhecendo a Tua graça e o Teu cuidado sobre nós, te pedimos que o Senhor nos abençoe na aula e todos que estão em aulas, crianças, adolescentes, jovens, nós, para que o que seja ministrado venha ao encontro de nossos corações e necessidades, ministrando a Tua graça. Nós rogamos a Tua bênção e presença no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós começamos a falar sobre isso, uma rápida recapitulação para vocês se situando enquanto o pessoal vai procurando o seu lugar aí. O que nós já falamos é que sinceridade não é um sinal de que Deus vai aceitar tudo que nós fazemos, não é? Adoradores bem intencionados não são adoradores aceitos. Deus deseja ser adorado da maneira como Ele prescreveu, e isso está na Confissão de Fé de Westminster, símbolo de fé de nossa igreja, que diz que o modo aceitável de adorar a Deus está circunscrito àquilo que Ele disse que seria aceito se fosse feito. Então, para que nós tenhamos certeza de que Deus aceitou, nós precisamos ter certeza de que estamos obedecendo a Sua palavra. Então, nos sentirmos bem, sentir que nós fizemos o nosso trabalho, não significa nada. Deus quer ser adorado da maneira como Ele disse que quer, e esta é a nossa certeza de que Deus aceita o nosso culto, aceita a nossa liturgia, né? E aí usamos essa citação para falar um pouquinho sobre como nós interpretamos a vida através das lentes das Escrituras. Com o culto não é diferente, porque acreditamos que o calvinismo é mais do que um sistema teológico, é uma maneira de ver a vida, não é? De ver, interpretar e atuar na história. Então, falamos sobre a importância do culto, sobre o que uma igreja faz que é mais importante, falamos de várias coisas. Tudo que a igreja faz é de alguma forma importante, claro, óbvio, mas não é o seu chamado principal, para o que a igreja existe. Digamos que se a igreja fizer tudo de importante e bom que ela faz, mas ela se equivocar no culto, a igreja se tornou inútil. Ela pode ter um excelente trabalho social, pode ter uma excelente musicalidade, pode ter um excelente ensino técnico, teológico, mas se não cultuar a Deus da maneira correta, a igreja é absolutamente inútil. Então, se nós errarmos no culto, temos que dizer como aquele cântico espiritual que diz: a gente somos inúteis. Então, nós precisamos cumprir o nosso chamado. Nosso chamado é adorar. Então nós evangelizamos para que os adoradores se reúnam. Nós ensinamos para que os adoradores adorem de modo correto. Nós agimos socialmente para que a adoração seja não só de língua e palavra, mas também de ação. Então tudo tem a ver com o nosso culto, não é? E aí a gente falou sobre culto, porque liturgia significa culto. Literalmente falando, né? Liturgia é a palavra grega para leiturgia, é a mesma coisa em português. Leiturgos significa aquele que trabalha, aquele que serve,
Não é? Então, culto significa pessoas trabalhando, não é um trabalho secular, obviamente, não é? Estamos no dia do descanso e pessoas trabalhando, né? Como que fica aí na nossa cabeça? A ideia de que culto não é um lugar para diversão. No culto você tem que trazer a sua mente, no culto você tem que trazer seu raciocínio, no culto você está atuando e não apenas recebendo, você está participando. Culto não se assiste. Ok? Culto se participa. Então, por isso que é um grave pecado, se você é oficial de igreja, isso é passível de disciplina, participar como testemunha, porque não é testemunha que eles usam na igreja católica quando você vai casar ou quando você vai batizar. Como é que chama? Padrinho. Por isso, se você é um oficial da igreja presbiteriana, digamos, e você vai ser padrinho em um sacramento católico, você é passível de disciplina. Por quê? Porque culto não se assiste, culto se participa. Então, vocês participam do culto. E a ideia de participação na nossa cabeça, muitas vezes não é reformada. A gente só participa do culto se subir lá para cantar. Não, a participação do culto acontece aí, quando você, ainda que em silêncio, presta atenção, entende o que está sendo dito, pega a sua Bíblia, lê, confere no texto se o que está sendo pregado é correto, analisa, a gente vai falar sobre isso, analisa as letras da música. Entrou aqui, você está trabalhando. E qual é o seu trabalho? A gente vai falar um pouco sobre isso. Não é? No que consiste o trabalho do adorador, o trabalho de quem cultua. E aí você tem um resuminho, nós paramos por aqui, na última aula que estivemos juntos. O culto público é um ato religioso, através do qual o povo de Deus adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando, pela mediação de Jesus Cristo, o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. Nesse momento eu parei para explicar para vocês na semana passada, porque adventistas e presbiterianos não cultuam juntos, porque fazem em nome de Jesus, e precisamos crer a respeito de Jesus a mesma coisa, para pensarmos concordemente no Senhor, como Paulo nos orienta através da carta aos Filipenses, embora estivesse na época se dirigindo a Evódia e a Sintique. Sentiu o poder agora, não? Agora, o mistério por detrás de Sintique, né? Obrigado aí, o pessoal do som, ter ligado a caixa, né? Vocês notaram que a caixa foi ligada? Né? Tinha que ter esperado um momento mais dramático, né? Mas justo em Sintique, isso me lembrou uma piadinha de que foi quando Spurgeon mudou a maneira de pregar, que ele queria que as pessoas entendessem a verdade da palavra, e ele era um excelente orador. Aí ele perguntou para uma senhora que ele encontrou na feira se ela tinha se lembrado do sermão de domingo. Ela falou, não lembro muito não. Você não lembra de nada? Falou, teve um momento que eu me emocionei. Era qual? Quando o senhor falou Mesopotâmia, eu me arrepiei toda. Aí ele falou, não, essa não é a ideia, né? Que as pessoas se sentem que não tem nada demais. Então, culto é a reunião do povo de Deus com o seu Deus, onde o povo se apresenta diante do seu Criador Redentor e oferece adoração. E Deus recebe nossa solenidade, falando-nos viva e profundamente através da exposição fiel da sua palavra. Né? Então, isso é culto. É a dedicação de nós mesmos a Deus com a aceitação de sua paternidade, soberania, misericórdia, graça, glória e majestade. Ok. E aí falamos sobre o que é mais importante, justamente porque as pessoas dividem a vida, o culto e as igrejas, por conta da liturgia, por conta do culto, e devia ser assim? Bom, na verdade, sim. Culto é a coisa mais importante que a igreja faz, e foi o que aconteceu na Reforma. As pessoas brigaram por coisas importantes na Reforma. Meu drama, quando eu escrevi sobre liturgia, é que as pessoas estão brigando por coisas que não são mais importantes, dividindo igrejas e saindo de suas comunidades por bobeira. Quando esses homens se dividiram, a Reforma Suíça se dividiu da Reforma Alemã, até que os alemães luteranos sequer são chamados de reformados, eles são luteranos, os reformados são outra coisa.
Isso não era porque eles pensavam diferente ou achavam que um devia fazer de outra forma. A coisa era séria, eles brigavam por coisas como a presença real na Santa Ceia, se é só um memorial, se Jesus está de fato aqui, se o pão vira carne ou não, como é que o culto deve ser feito. Eu particularmente acho que a única bobeirinha sobre a qual se brigou na reforma era se um culto devia usar velas ou não. Mas mesmo assim não é uma bobeirinha tão boba. Porque em cultos que se usa vela, se usa para iluminar o caminho das almas rumo a sabe-se lá onde. Então não era uma bobeira tão boba. Hoje a gente briga por bobeira. Hoje é bobeira. Mas que bobeira para nós é importante. Não, é verdade. A gente não briga por nada essencial ao Evangelho. Do tipo que, se a gente tirar o assunto sobre o qual a gente briga da vida da igreja, não faz a menor falta. Para a igreja. Então, um exemplo. Durante muitos anos se brigou por conta de bateria. Põe ou não põe bateria na igreja? Aí fica, porque bateria é do diabo, bateria é da igreja. Do diabo da igreja. A questão é, se a gente tirar a bateria, o culto continua. Mas se você depender da vela para cultuar, para que a luz de Deus venha através da vela, o culto ou para ou continua. Não é mais importante. Mas mesmo assim, os assuntos eram de fato relevantes. Ainda é importante a gente tratar disso? Absolutamente é importante, porque o que de mais importante você pode fazer na sua vida é adorar a Deus. Como está aqui logo no comecinho, cultuar é a razão de ser da igreja. Você não está fazendo isso aqui de qualquer forma ou à toa ou por qualquer motivo. Ser igreja é ser uma comunidade de adoradores. Bom, sobre o que então nós vamos falar hoje? Das muitas coisas do culto, nós vamos falar da mais polêmica. Das músicas. Adoraria ter todo o tempo do mundo, nem se nós tivéssemos desde cedo até agora falando sobre músicas, a gente não esgotaria esse tema. Não esgotaria esse tema. Um trimestre sobre música não esgotaria esse tema. Então eu te convido para passar o resto da vida falando sobre esse assunto. Tá? Se alguém tiver alguma pressa para ir para o céu, só avisar que eu adianto material. Mas é uma coisa sobre a qual nós vamos ter que nos debruçar várias e várias e várias vezes. O que é que nós vamos falar sobre música? Não é? Eu vou explicar para vocês qual é o nosso grande drama com a música e espero fazer isso de maneira bastante... Opa, peraí que eu botei, o negócio virou aqui, peraí. Aí, ficou de cabeça para baixo. Aí, pronto. Bom, quero fazer isso de uma maneira bem humorada. O grande drama nosso que eu digo do mundo, né? Aqui na nossa igreja nós, graças a Deus, não temos esse drama, é uma divisão artificial que foi feita entre hinos e cânticos. No passado recente, se sacralizou a estrutura hinódica europeia. Nosso fruto mais próximo disso é o nosso inário, que tem uma cara toda europeia, ele não tem cara de Brasil, não é? Inclusive carregando algumas melodias que são de fora do nosso país. Nosso inário ainda é mais rico do que outros inários, porque tem músicas feitas por brasileiros, mas a estrutura é a mesma. Para quem gosta de hino, uma delícia. Para quem não gosta de hino, uma tortura. Do outro lado, a mesma coisa. Para quem gosta de cântico, uma delícia. Para quem detesta cântico, uma tortura sem fim. E o que vieram nos cânticos? Os cânticos já têm uma cara mais popular, um apelo emocional maior, uma melodia diferente, um apelo rítmico e harmônico totalmente diferente. Estruturalmente falando, é outra coisa. E a igreja ficou dividida entre como é que a gente faz para discernir se uma música é boa ou não para o culto. Alguns decidiram isso de maneira muito fácil e superficial. Só para cantar hino. A gente sempre cantou hino. Vai continuar cantando hino, porque hino é o que a igreja sempre cantou. Outras igrejas também resolveram isso de maneira ainda mais fácil e ainda mais superficial. Vamos cantar só cânticos. Por quê? Porque o cântico comunica com as pessoas do nosso tempo. O cântico fala a língua do nosso povo. Aí você fala assim, não, mas os hinos também falam a nossa língua. Não fala nada. Eu quero saber se alguém aqui vai me explicar o que é que vem lá do fragroso ao cantil, a amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor.
A gente canta isso, não canta? Mas o que é isso aí? O que é esse trem? Do fragroso ao cantil, a amplitude celeste. Eu fui estudar. Fragroso ao cantil, do mais profundo abismo. Amplitude celeste, até a ponta mais alta do céu. Um hino é cantado ao Senhor. Era mais fácil ele dizer, abra no Salmo 19 e leia. Mas ele resolveu fazer isso de maneira poética e dificultou a nossa vida. Tinha um outro hino que eu gostava quando eu era pequeno, que era o Seu Davi das Vacas. Conhece esse cântico? Seu Davi das vacas procelosas. Porque assim, se é para entender o que é procelosa. Vamos lá, o português correto é se dá vida as vagas procelosas são. Traduza isso para o português. Vagas são ondas, muito bem. Isso, agora traduz para o português. Se dá vida as vagas. Você está usando linguagem indireta. Traduzindo para o português. Se dá vida as vagas, procelosas são. Então, em português seria... Aí, mas não seria mais fácil dizer se das águas turbulentas da vida? Então assim, deixa eu explicar como é que a gente não resolve isso. Certa vez, um velho fazendeiro foi passar um fim de semana na capital e no domingo visitou pela primeira vez uma grande igreja. Quando chegou em casa, a mulher lhe perguntou como é que foi a experiência de ir para uma igreja grande, na capital. Ele falou, bem mulher... Eu gostei muito do culto deles, sabe? Mas eles fizeram uma coisa diferente. Em vez de entoar hinos, eles cantaram as tardes de música de louvor. Música de louvor? O que é isso? Não é nada ruim não, sabe, mulher? Mas essas músicas são diferentes dos hinos que nós cantemos. Diferente de que jeito? Como é que eu vou explicar? Ah, já sei. Veja bem, se eu dissesse a você, as vacas invadiram o milharal, isso seria um hino. Mas vamos imaginar que ao invés de eu dizer, as vacas invadiram o milharal, eu diga, Marta, 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 Marta. As vacas, grande vaca, as vacas marrom, as vacas preta, as vacas brancas, as vacas malhadas, as vacas, 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 vacas. Invadiram o milharal, estão no milharal, se encontra milharal, 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 milharal. Se eu repetisse tudo isso umas 2 ou 3 vezes, isso seria uma música de louvor. Na mesma hora, um caso paralelo acontecia. Um jovem cristão, mais avivado, carismático, foi visitar os parentes no interior e frequentou uma pequena igreja que os parentes faziam parte. Quando ele voltou para casa, a mulher dele perguntou, como é que foi? Como é que é o culto lá no interior? Bem, disse o jovem, gostei do culto, mas é diferente. Eles fizeram um trem esquisito. Eles cantaram um negócio chamado hino, e não música de louvor. Hinos? Perguntou a esposa. O que é isso? Mas não é nada ruim não, sabe? Até que presta. Mas hinos... são diferentes de música de louvor. Diferente de que jeito? Como é que eu vou explicar? Ah, já sei. Se eu dissesse para você, Marta, as vacas invadiram um milharal, isso seria um cântico normal nosso aqui. Mas digamos que eu fosse cantar a mesma frase em forma de hino. Seria assim, Marta, ó Marta, escuta o clamor. Inclina os ouvidos às palavras de minha boca. Volve o maravilhoso ouvir, agora e sempre, para a justa e única e gloriosa verdade. Estrofe 1. Pois o caminho dos animais, quem o explicará? Visto que em suas cabeças não se encontra sombra de juízo, declaro que os bichos, abaixo do sol de Deus e da sua chuva, não sendo barrados por cerca cabal, do suculento milho. Sim, as mesmas vacas, buscando rebelde e bovino prazer, têm rompidos os grilhões desprezando o estábulo,
instigados por forças das trevas brumosas, devoraram sem dó o melhor do meu milho. Marta, aguardemos o brilho feliz deste dia em que a terra se renovará. Nenhum bicho fará minha alma chorar, pois vaca nenhuma no milho estará. E se eu cantasse assim, seria um hino. Afinal de contas, o que a gente tem que cantar na igreja? Hino? Cântico? Como escolher qual é o melhor? Eu li para vocês essa historinha porque, a bem da verdade, o que demanda, o que faz uma música entrar ou não no culto, é a biblicidade das suas letras. Essa é a primeira coisa que você deve analisar em uma música, é o quanto essa música tem a letra bíblica. E quando eu digo bíblica, eu não estou dizendo se ela é, assim, pária, ou semelhante, ou lembra a nossa teologia. Você deveria ser capaz de, a partir da letra da música, se lembrar de um texto bíblico. Você deveria ser capaz de rapidamente reconhecer a teologia por detrás desta música. Eu queria muito ter trazido alguns exemplos que eu vi de um movimento recente de escrita de hinos, com uma cara mais moderna, mas eu não consegui, a pessoa com o arquivo não me mandou a tempo. Então esse eu fico devendo. Mas essa é a razão, porque algumas músicas não entram, porque algumas músicas saíram, e porque algumas músicas entraram no que a gente tem chamado carinhosamente aí de inódia, né, de cancioneiro da nossa igreja. Então é por isso que o nosso cenário passa ano após ano por revisão teológica, linguística, para que os hinos reflitam de fato a nossa teologia. Mas qual é o padrão? Como é que a gente faz para discernir que música é boa? A primeira coisa é ver se a letra é boa. E como é que eu sei se a letra é boa? Quando a letra reflete, direta ou indiretamente, as escrituras sagradas. Não fez isso, corta. Essa é a primeira coisa. Que mais? Uma música deve ter ritmo e harmonias apropriados. Esses dois são os dois maiores algozes, eu diria. Por que só ritmo e harmonia? Está faltando um. Música é composta basicamente, de 3 elementos. Músicos presentes me ajudam. Música é composta por ritmo, melodia, harmonia. Dos 3, ritmo, melodia e harmonia, vocês viram que eu coloquei só 2. Ritmo e harmonia. Por quê? Bom, vou contar um segredinho para vocês aqui, tá? Existem 3 áreas do nosso ser para as quais essas 3 áreas da música apelam. E é curioso isso. A melodia, dependendo da forma como ela é trabalhada, porque ela mexe numa área da sua cabeça mais frontal, eu diria, mais mediana, mais no meio, ela ativa dentro da sua cabeça uma área que leva você a ficar emocionalmente mais suscetível. Pode ver que músicas românticas são músicas onde uma riqueza melódica, um apelo melódico é maior. O ritmo é bem tranquilo, bem pouco proeminente. E a harmonia é simples. Basicamente só para sustentar uma melodia grossa e longa. Pode ver, música que a gente chama de música melada, né? A música romântica. A melodia apela para as emoções. O ritmo apela para quem? Para onde? Para o que em nós? Para o que? Para as pernas? Pode crer. O ritmo, meus irmãos, queira você ou não, ele mexe com os seus músculos, é físico. É físico. Não é do tipo, não, comigo não, porque se eu me concentrar, não adianta. É vibração sonora. O ritmo, aliás, tem uma coisa curiosíssima, e eu quero que você faça essa experiência no culto. Olha que experiência bacana. Você vai descobrir, olha só que legal, que o seu
coração, o músculo, está dentro do seu peito aí, bombeando. Você sabe descobrir a sua pulsação? Põe a sua mão aqui, ó, bem debaixo aqui. Acha a sua pulsação aí, ó. Achou o coração? Não pode ficar falando igual eu que não consegue. Tá. Quer ver um negocinho interessante? O seu coração, assim que a música começar a tocar, vai encontrar um jeito de bater no ritmo da música que está tocando. Você não vai fazer esforço. Você não vai se concentrar nisso. E eu vou ficar olhando lá de cima vocês disfarçadamente. Botar a mão e ver. Mas é uma coisa curiosa. Que se a gente fizer um ritmo, o seu coração não consegue bater em outro. É físico. Seu coração durante o culto bate em diferentes ritmos por conta das diferentes músicas. Sabia disso? Tem muita gente que sai exausta dos cultos por aí, ou tem problemas, sai meio cansado, não sabe por quê. Nossa, o culto foi cansativo, e olha que o pastor nem mandou a gente sentar e levantar muito. Não é o sentar e levantar. É a mudança rítmica muito constante no culto que faz com que o seu coração tente encontrar o ritmo. É físico. E dependendo do ritmo, você não dá conta de não se influenciar. Você está lá lutando contra o ritmo, mas seu pé começa. Se você relaxar a musculatura, daqui um pouco você... Não é assim? Outra coisa que é curiosa, você começa a falar no mesmo ritmo. Você não quer, mas a música está tocando lá, você não está prestando atenção, daqui um pouco você começa a falar no mesmo ritmo que está batendo. Eu não quero falar no ritmo, mas agora você já está batendo no seu coração no ritmo que eu estou batendo aqui. Pode conferir. Pode conferir. Legal, né? O último elemento da música é a harmonia. A harmonia não apela às suas emoções, a harmonia não apela ao seu físico, a harmonia te cansa porque ela apela à sua razão. A harmonia é altamente intelectual. A harmonia apela aqui, cabeça. Aí você fala assim, se nós temos que prestar um culto em espírito e em verdade, a razão deve dominar no culto, então as músicas devem ser harmoniosas, cheias de harmonias complicadas. Olha, os luteranos pensaram assim, e quem já teve a oportunidade de ouvir Castelo Forte na versão original, e já ouviu um coral alemão cantando, sabe que é extremamente cansativo entender não só a língua é impossível, mas a harmonia. Douglas, você fez cara de que sim. Você já ouviu isso? Você já ouviu um coral alemão cantando? Mesmo que seja pela internet. A harmonia, como é que é? Dificílimo. Por quê? Porque eles dividem mais de 4 melodias ao mesmo tempo. Quem aqui canta ou já cantou em coral? Então, a maioria da igreja sabem que se você tiver um inário com música, você vai ver que a clave lá ela é dividida em 4 segmentos. Tem 2 vozes no primeiro segmento, 2 no segundo. É a mesma coisa num coral. Quantas vozes tem num coral? Não, 50 vozes, não. Eu quero saber em quantas vozes se divide o coral. Quantos naipes? 4 naipes. Cada naipe canta uma melodia diferente, não é? Não é? Vocês duas que são regentes. Quando 4 melodias diferentes cantam e fica afinado, como é que a gente chama isso? Harmonia. O que é harmonia? É a diferente melodia se encontrando afinada. Então, quais são os nossos grandes perigos numa música na igreja? Ela ser muito rica harmoniosamente e roubar a atenção. Você não consegue se concentrar na letra. Ou o ritmo ser exagerado e ela te roubar do que a letra está dizendo. Quantas vezes, se você já não fez essa experiência, você parou para ler uma música que você gostava e descobriu que ela falava besteira, mas que você gostava do ritmo? Quem já fez isso? Quem já passou por isso? Eu recentemente, resquícios de uma juventude não tão presbiteriana assim, fui
encarar novamente os meus antigos gostos. Eu gostava de uma música chamada Epitáfio. Aí eu fui ler, porque alguém falou que... Foi quando alguém falou, eu não sabia, não assisto novela há um bom tempo, e alguém comentou e pediu para que eu visse a música de abertura de uma das novelas que estava fazendo sucesso, e a música era Epitáfio. E eu fui conferir a entrada, e eu comecei a prestar atenção na letra. Falava, gente, eu gostava disso. Mas essa letra é um absurdo. Eu gostava de uma outra música que tinha uma poesia riquíssima. Ele dizia em determinado momento da letra, as flores têm cheiro de morte. Eu parei com isso, tá? Não assisto, não vejo, não ouço, não dou ibope para esse tipo de coisa. Mas aí sabe o que eu descobri? Que dentro do universo chamado música gospel, também tem muita porcaria que fala coisas que não estão na Bíblia e que a gente gosta da melodia, gosta do ritmo, gosta da harmonia, e essas coisas roubam a atenção da gente para que a letra entre no coração. Aí você fala assim, mas se você gosta da música, você gosta do ritmo, isso não significa que a letra entre no seu coração. Não? Me diga alguma coisa que você aprendeu com música que você tenha esquecido. Eu nunca decorei a tabela periódica, que eu ficava com medo dela mudar, né? Eu era pequenininho, não sabia que a tabela periódica não mudava. Eu falava, vai que a tabela muda, é periódica? Aí eu achava que não, aí eu desisti do negócio de química. Mas eu descobri que tinha gente que decorou a tabela periódica com música. Eu não, mas o que a minha mãe fez eu decorar foi todas as preposições da língua portuguesa. E eu descobri, eu tinha que decorar. E eu sou péssimo compositor. Fosse o Douglas ou o Cleiton, tinha feito um cântico. Né? Um cântico, não um hino. Certo? Ou não, né? Quem sabe? Aí eu descobri que se eu fizesse uma musiquinha, eu ia decorar as preposições. Não é uma musiquinha bonita, ela não tem nem tanto uma melodia, mas eu descobri que se eu desse ritmo, eu conseguiria. E eu descobri depois... vocês querem saber qual é a musiquinha, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, em, sob, trás, exceto. Essa musiquinha. Eu descobri depois, um músico analisou meu sermão. Um músico da universidade lá de música livre, lá de Barretos, ouviu os meus sermões e descobriu que eu prego em forma de música. Ele falou, você tem ritmo, seus sermões funcionam. Ele descreveu musicalmente como eram os meus sermões. Você prega como uma peça de música. Dá para saber quando você está mudando por conta da melodia que você usa quando você prega. Eu não sabia disso. Mas o Douglas está lá dizendo, sim, né? Que ela fala da árvore genealógica, que ela fala que Jesus vem da raiz de Davi. E ela monta a árvore toda, quem é pai de quem, tal, até chegar em Jesus. A música é só isso, é enorme. Mas o Danilo tem 3 anos, ele já está na metade, ele não sabe metade de quem está lá. Mas a melodia vai indo, ele vai ligando o nome e você vai decorando. Exatamente. Eu não aprendi algumas musiquinhas, por exemplo. Eu comecei a aprender a musiquinha dos livros da Bíblia, aí depois de um determinado momento para frente eu tive que decorar. Aí eu só sei cantar metade, mas eu nunca mais esqueci. Mas se a gente cantar as musiquinhas velhas daquele tempo nosso, né, do Topodid, você vai lembrar quem tem o Topodid entregou a idade. Você não esquece que você aprende com música, não é verdade? É ou não é verdade? Pois bem, existe um perigo muito grande em você internalizar. Veja, Danilo pode não ter consciência do que está aprendendo, mas está aprendendo. E quando ele estiver grande, ele ainda vai lembrar dessa música. Então, quando alguém perguntar a árvore genealógica de Jesus, ele fala, eu não tenho consciência de como eu sei, mas eu sei. E aí ele vai soltar a genealógica. Todo mundo vai falar, nossa, você é um gênio. Ele falou, não, canto essa música desde os 3 anos de idade. Tá? Outra coisa, cuidado com a repetição. O que repetição faz? Repetição anula raciocínio. É verdade?
Você para de pensar quando você repete demais a mesma coisa. O nome técnico para isso é mantra. O que o mantra faz? O mantra pega a mesma frase e repete até que ela pare de fazer sentido. E a ideia é que quando não há mais sentido e você para de pensar, você entra num estado tal, eles chamam aquilo de vários nomes. Até de êxtase. Mas é verdade. Agora repare como as músicas modernas têm apelado para o êxtase emocional. E qual é o recurso que eles usam? Repetição. Não necessariamente da letra, mas absolutamente da música. É ou não é? Você pega a gente canta algumas músicas aqui que involuntariamente elas passam pelo crivo da escritura, mas você vai ouvir o original, você descobre que elas são repetidas. Eu fui ouvir uma dessas, não lembro qual, de um DVD, acho que era do Ademar. E a música tinha 9 minutos. São 10 minutos. E de novo. E de novo. E de novo. Chega uma hora que você já está. Entendeu? Glória a Deus, vai. Não sei mais o que está sendo falado. Repetição é um problema. Então, se a música repete muito. Tinha uma música que a gente aprendeu. E foi engraçado do dia que a gente aprendeu. Não aqui. Eu era adolescente, jovem, não me lembro. O tempo está passando, né? Você não se lembra mais. E aí ele começou a tocar música, era uma musiquinha pequenininha e tal, tinha umas 4 frases, aí ele mudava de tom. Aí ele foi ensinando. Aí tinha uma hora que eu perdi a paciência e falei, querido, desculpa, quantas vezes a gente vai ter que repetir? Eu, 7. Ele falou, 7. Eu falei, entendi. A gente vai de dó a dó. Vai oitavar a música, são 7 repetições. Pá, pá, pá. Aí a última fecha. Eu falei, a última é a 8ª vez que você canta a música, que é o outro, é o dó, né? Se chama 8ª, são 8 notas. Quem não sabe, são 7 notas na escala nossa, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Quando chega no si, o que você faz? Você volta pro dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, quando você fala uma 8ª, é quando você vai de dó a dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então a música começava em dó, mudava para ré. Não, gente, não são 7 estrofes, são 7 vezes a mesma estrofe. Então eu fico imaginando, mais de Cristo eu quero aprender, mais de Cristo eu quero aprender, mais de Cristo eu quero aprender. Aí chega uma hora que só os sopranos vão cantar. 7 vezes. Cuidado com a repetição. Pois não. Eles repetindo, daí a eles pediram para a gente levantar a cabeça e olhar para eles e cantar. E continuar, eu e ela cansamos tanto de cantar, que eu tenho uma eu em casa, eu não dava volta. Então você começa, né? Nas primeiras 2 você vai lá, ora, dá aquela concentrada, o poder vem. A 4ª repetição, o poder já foi, você já não tem mais o que orar. Na 5ª você já perde a paciência, na 7ª em diante você está orando, Senhor, vê se acaba logo com isso. Né? Volta, né? Bom, por último, redimindo as opções que temos. O que vocês têm notado também é que nem sempre nós precisamos jogar toda uma obra fora quando a mudança que é feita não altera a estrutura da música. Então tem músicas que não dá para você trocar uma palavra, mudar o sentido e manter a boa teologia que ela começou ou terminou. Mas são as opções que temos e, por vezes, para não ficarmos absolutamente sem opções ou aproveitar boas ideias, redimimos. Isso aqui é uma expressão minha, né? Isso aqui já é uma criação minha. O último ponto é uma criação minha. A ideia de redimir a letra, que eu chamo. O pessoal que trabalha com música aqui da igreja já sabe que eu tenho esse costume e que eu chamo de redimir. Por que eu chamo de redimir? No começo era mais difícil de entender,
Porque a alteração da letra não era um pecado tão mortal contra o autor. Eu chamo de redimir porque eu não estou dizendo que a música do cara é ruim, eu estou ajudando ela a ficar boa. É um favor que eu faço para o autor. Se o autor, no dia que vir a redenção, disser, não, eu não quero que melhore a minha música. Minha música é boa do jeito que ela é originalmente. A letra porcaria que eu usei é a letra que eu quero que cante, eu paro de cantar essa música. Porque não dá para cantar coisa errada e esperar que Deus aceite pela parte certa. O que seria a parte certa e a parte errada? A parte certa é a intenção, a parte errada é a ação. Cantar o que não agrada a Deus não é aceito por Deus. Então a gente tenta corrigir. Quando não dá para corrigir, nós lamentamos muito. Mas a letra é cortada e a música não fica no cancioneiro. Nós vamos rapidamente abrir a Bíblia no Salmo 150. Eu digo rapidamente, não é só porque nós temos pouco tempo, mas também porque eu não vou gastar muito tempo para encerrar esse momento aqui. Então eu peço aí que você rapidamente abra no Salmo 150, tá? Não vou ler por conta do tempo, mas vou pedir para que você vá se adiantando e lendo. É claro que você vai chegar aí em 2 momentos. Esse, se prepare para tratar dele, tá? Quais são os momentos? Primeiro é o salmo que fala sobre danças, tá? E no segundo, todo ser que respira louve ao Senhor. Então eu assisti um canal, a primeira vez que eu assisti um coral alemão foi nesse canal esquisito, que de vez em quando pegava na UHF da antena dos meus pais, e um dia eu assisti um coral de cachorros. Como o cara da cachorro late um tom, juntou-se um monte de cachorros, e aqueles cães ficaram na frente do púlpito, e o treinador os treinou para cantar Castelo Forte. Então era muito... Não, era legal de ver, né? Cá pra nós, né? Ela estendia o braço... Não eram pastores alemães. E ficou aquele negócio. A pergunta é, será que todo ser que respira é um convite para isso? Para deixa o cachorro na igreja entrar, porque Deus quer que todo ser que respira louve ao Senhor? Não é bem isso. Então vou te preparar para isso, Salmo 150. Mas vou pedir para que você abra em outros 2 salmos. Por quê? Porque há 2 outros salmos curiosos na Bíblia que falam sobre palmas para Jesus. Ei, será? Eu quero que você veja na Bíblia. Por que bater palma não é bom no culto? Confira você mesmo. Salmo 47, 1 e Salmo 98, 8. Por quê? É uma coisa muito tranquila, meus irmãos. Você não precisa correr do assunto. Não vamos fala que palma é pecado, fala que palma é pecado. Não. A Bíblia fala, e esses são os 2 textos que falam sobre palmas na Bíblia, que dão ordens diretas para que sejam batidas palmas. Vamos começar com o Salmo 98, 8. Leia aí para mim quem achou, só esse versículo. Aí você vai falar assim, a Bíblia mandou a gente bater palma, está aqui no Salmo. Vamos lá, vamos devagarzinho. A gente canta uma música que diz isso, rujam os mares. Mas mar não ruge. Quem ruge é leão. Mas o nome disso é figura de linguagem. Ou prosopopeia. Exatamente. Está pedindo mesmo para bater palma? Se está pedindo para bater palma, está pedindo para você ficar quieto. Não, mas se o rio bate palma e a gente bate palma... o rio não tem braço, não bate palma, é uma figura de linguagem, pelo amor de Deus, isso é tranquilo. Mas se você for literal, e a Bíblia está mandando você bater palma, não está, porque a Bíblia, se for para ser literal, se palma é literal, esse é meu problema. Palma não é literal aí, é? Não é. Palma é literal? Não é. Palma aí é uma figura de linguagem, uma prosopopeia. É uma figura de linguagem, chamada prosopopeia. Ok? Ok. Se palma é literal e você quer ser literal, então seja literal com quem bate palma. Quem bate palma é rio e quem canta é montanha. Eu já vi rio fazer som que parece de palma, mas nunca ouvi uma montanha cantar. Está escrito aí ou não está? Quem tem que cantar?
É a montanha. Se cantar é literal, quem tem que cantar é a montanha. Se bater palma é literal, quem tem que bater palma é o rio. E se todos esses dois são literais, então o mar tem que rugir. E quando isso tudo acontece junto, Deus está sendo louvado. Ou será que a Escritura está dizendo que quando o mar é mar, fazendo barulho de mar, quando o rio é rio, fazendo barulho de rio, e quando montanha é montanha, fazendo barulho de montanha, Deus é louvado na sua criação? Qual das duas interpretações faz mais sentido para você? Mas tem o Salmo 47:1, e esse diz para bater palma. Aí eu quero ver. Salmo 47 diz para bater palma, vamos bater palma. Não diz? O que diz lá? Fica com medo não, pode ler alto. Alto. De novo. Bater palmas todos os povos. Aí você fala assim, mas aí, gente, aí não tem como escapar. Quero ver como é que o senhor sai dessa. Gente, não precisa sair de lugar nenhum, não. Eu preciso que você leia o texto, só isso. Quem tem que bater palma? A todos os povos, está mandando louvar. Acho que não. Primeiro porque todos os povos não era uma palavra usada para se referir a Israel. Todos os povos geralmente era quem não era de Israel. Goim é a palavra para povos. Não se usa essa palavra para Israel. Depois, os motivos pelos quais eles têm que gritar de júbilo e bater palma, está escrito no Salmo. Por quê? Porque Deus fez maravilhas e salvou esse povo? Leia o texto. Leia o verso 2, você que leu o verso 1. Bem alto aí. O Senhor Altíssimo é tremendo e grande rei de toda a terra. Segue. Pode seguir. Ele submeteu os povos e pôs os nossos pés nas nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Vamos lá. Quem está humilhado aí foi derrotado? Israel? Israel ganhou ou perdeu em Deuteronômio? Pôs os povos aos seus pés. Quem tem que bater palma? Os povos. Leia o texto. Leia o texto. Quem tem que bater palma? Os povos. Quem perdeu? Os povos. Qual é a razão do verso 1? Isso. Quem perde, bate palma para quem ganhou. Está no texto isso, gente? Confere, vê. Não vai por mim. Veja se está no texto. Porque eu vou dizer que bater palma é pecado no culto, e eu não quero depois dizendo que é o pastor que não deixa bater palma. Veja no texto. Se quem bate palma é quem perdeu, porque o Senhor os submeteu aos nossos pés. A ideia é, vai batendo palma, perdedor, porque Deus te humilha diante dos exércitos do Deus vivo. Veja no texto. Quem bate palma é quem perde. Eles estão batendo palma de louvor ou estão batendo palma de vergonha? Palma de perdedor, como disse a Dutti. Aí a gente quer dar uma salva de palmas para Jesus, a gente quer bater palma no culto. Bater palma na nossa cultura pode não ter a mesma significação que tinha nessa cultura, mas uma coisa é certa: palma só aparece 2 vezes na Bíblia, e nenhuma das 2 vezes Deus manda bater palma para ele. Pergunta: Deus aceita palmas no culto? É isso que eu quero ouvir. Para ele não. Ótimo. Está errado bater palma para os outros? Não. Deus gosta de palma para ele? Não. Resolvido. É simples. Simples. Deus, crente não bate palma, é verdade? Você já entendeu? Crente não bate palma, é verdade? Não. Não. Pode bater palma em teatro? Pode bater palma quando o Brasil ganhar? Mas se a gente fosse israelita, se o Brasil perdesse, a gente tinha que bater palma, né? A gente bate palma no culto? Sim ou não? Isso. No culto não. É só isso que eu quero ouvir. Nós não estamos falando de outros momentos. Nós só estamos falando de
culto. Mas o senhor está dizendo bater palmas para Jesus ou bater palmas no ritmo da música? Que há diferença. Há diferença. Vamos bater palmas para Jesus. Isso. Vamos e cantar-se um cântico. Com palmas. Isso. Vamos lá. São coisas diferentes, sim. São coisas diferentes, sim. Mas vamos lá. Qual que é o princípio que a gente está aplicando aqui? Tudo o que Deus manda, a gente faz no culto, certo? Tudo o que Deus não fala para a gente fazer, não é para fazer no culto. O que Deus manda a gente fazer? Essa é a pergunta. Deus manda a gente bater palma? Não. Porque quando alguém batia a palma, seja para... Você fala assim, mas tem a ver com o ritmo. O ritmo foi no Salmo 98. Aplauso foi no Salmo 47. Qual dos dois textos manda a gente usar as palmas para adoração? A Bíblia manda a gente usar a voz para adorar a Deus? Cantar? Cantai, cantai-lhe salmos. Rendei graças, porque o Senhor é bom. Deus manda a gente usar as Escrituras para adorá-lo? Em primeiro lugar, vamos começar por aí, né, querido? Exatamente. A Deus manda a gente orar? Gente, Deus manda a gente, claro que manda, está no Salmo. Oração de Davi. Como não manda orar? O que a gente faz no culto? Lê a Bíblia? Canta? Ora. Está faltando mais nada? Não, porque pregação é ler a Bíblia e entender a Bíblia. Para dizer que pregação, mas pregação não está no culto. Não, né? Então Eutico caiu da janela à toa. Lembra que Paulo estava pregando a noite toda, Eutico caiu, foi ressuscitado para Paulo terminar a pregação. O que é que Deus espera da gente? Só isso, meus irmãos. Fidelidade. A isso chega a gente no Salmo 150. E isso aqui, eu imagino que ajude você... Não, vamos pular para isso aqui. Ajude você a entender isso. Pronto. Dá para enxergar? Não? Dá? No meio aí, rapidinho para a gente encerrar, olha o Salmo 150. Você vai reparar que todos os versos começam com louvor. Louvai, 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 lá, 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 lá. É o mesmo verbo no original, tá? Esse verbo começa com aleluia, que é halel, que vem a ideia de aleluia, halé, por isso, halel, halel, halel. Halel é louvor, tá? Então você vai ver que o Salmo 150 está dividido assim. Por quê? A razão desse louvor, né? Quem, onde e como. Simples, né? Agora você olha para o Salmo, você... tem gente que é contra instrumento no culto. Mas está claro ou não está claro nesse texto que tem que usar todos os instrumentos que você tiver na mão para louvar o Senhor? Salmo 150. Está mandando a gente usar instrumento ou está só sugerindo? É ordem ou não é? Louvai-o com instrumentos de cordas. Louvai-o, tá. Bom, respondido isso, encerro com... Pois não. Isso, olha lá. Exatamente. A gente tecnicamente desobedece a parte de dançar. Deus está mandando a gente dançar? A resposta, não. Não está. Não está. Tem, mas eu posso desfazer essa controvérsia. Que sim. Isso. Veja bem, Miriam dançou. E Davi também. Não foi no culto. Não foi no culto. Sim, dançar não é pecado. Dançar não é pecado. Tem dança que é. A dança que você puder fazer comigo, sendo eu um pastor, um homem casado, você pode fazer com qualquer pessoa, não é pecado. Então, dançar forró é pecado? Então vem aqui dançar comigo agora. Não é a Marcela fica quieta aí. Eu quero que você venha dançar comigo e ela não fique com ciúme. Se você conseguir isso, não é pecado. Dançar não é pecado. Tá? Eu danço com a minha esposa e se você ficou escandalizado, eu lamento. Não é pecado, eu posso fazer. Tá? Miriam dançou no culto? Não.
nem Davi. Ah, mas Davi dançou diante da arca. E daí? Se culto era prestado no tabernáculo, culto só era feito por sacerdote, e culto só foi feito depois no templo. Quem dançou no templo? Não. Se alguém dançou... Esse é o ponto. Resolvido isso, vamos para o Salmo, porque o Salmo diz para a gente dançar. Resposta? Não. O que aconteceu aí foi um erro histórico. Eu luto contra isso há anos. Mas quem tivesse uma Bíblia antiga, dos idos de há uns 50 anos atrás, não é tão 60 agora, não é tão 2014. Se você tiver uma Bíblia de uns 60 anos atrás, se você estiver na sua casa, pode dar uma olhada lá, tá? Que você vai ver que as impressões de 60 anos atrás não traziam a palavra danças aí. Esse é um erro um pouquinho mais profundo, meus irmãos. Nós não estamos falando de coisa assim tão banal, não é uma coisa assim, você vai entender. Isso aqui é um problema. Aconteceu um problema no hebraico. Qual o problema? A palavra para flauta, ela é muito parecida com a palavra dança. Muito parecida. Mas assim, demais. Mas elas têm algumas diferenças. Primeira diferença é que a palavra para danças termina com um T, merrolat. E a palavra para flauta termina com um H, merrolá. Segunda diferença é que existe uma letrinha no meio, que é chamada de mãe da língua. O que isso significa? Cadê o Felipe? Felipe está fazendo hebraico, né? Grego, mas ele já fez hebraico. Então, o que significa mãe da língua? Mãe da língua é uma letra que nunca sai da palavra. Existem duas letras no hebraico que são mães da língua. Essas duas letras, uma delas é o Yud, que é um som de I, e a outra é o som de O, que é justamente do me, ro, lá. Essa letra não pode sair. Só que a letra muda quando você usa a palavra merrolat, é uma letra, e quando você usa a palavra merrolá, é outra. E nessa outra você tem a mãe da língua. Isso significa que se por acaso algum dia alguém pegou a palavra com a mãe da língua e escreveu ela no sentido de dançar, a letra estaria na palavra danças. Acontece que em absolutamente todas as vezes, 100% das vezes em que a palavra dança aparece na Bíblia, dessas 100%, 30 são dessa palavrinha aí, merrolat, e todas sem a mãe da língua. Miriam dançou, é outro verbo. É o verbo para dançar mesmo. E essa palavra nem significa dançar literalmente, significa movimentar-se sinuosamente. Já a flauta não. Todas as vezes que a palavra flauta aparece na Bíblia, vem com a mesma letrinha que está lá. Terceiro e último argumento. Esse você não precisa saber hebraico, você só precisa confiar em mim. Mas se você desconfiar, eu teria um grande prazer de abrir a Bíblia em hebraico e mostrar. Em aulas menores, eu geralmente trago a Bíblia em hebraico e mostro. E eu posso fazer isso aqui. Pelo menos com... não tenho hebraico na minha Bíblia, desculpa. Acabei de lembrar que eu não tenho. E não eu mostrava para vocês aqui. Vamos lá. Eu não mostrava para vocês. O último argumento, e o mais fatal, é que exatamente... Vocês ouviram a palavra exatamente? É a mesma coisa? Exatamente a mesma palavra que está no Salmo 150 está no Salmo 149. Só que no Salmo 149 ela é traduzida por flauta. E no Salmo 150 por danças. A minha pergunta é, por quê? Se não tem o menor cabimento. Se a palavra significa dança, ela tem que significar dança no Salmo 149 e no Salmo 150. Quarto e último argumento. Eu estava no quarto? Qual era o terceiro? Esse é o quarto. Quarto e último argumento. Olhem para o Salmo 150. Não faz o menor sentido ser dança. Porque todos os instrumentos que estão aí estão divididos por categorias e todos estão no singular e plural. Só você conferir. Eles são divididos por categorias. Então, no hebraico se usa um negócio chamado de paralelismo de sinônimo.
Ele diz uma coisa, repete de outra diferente, mas quer dizer a mesma coisa. E os instrumentos estão divididos em categorias. Primeira categoria de instrumento que está aí é o instrumento de sopro. Depois o instrumento de corda. E depois o instrumento de percussão. Agora, se estamos categorizando assim, como é que dança entra num paralelismo? Resposta? Não dá para dançar. Não dá para dançar. Foi um erro realmente. Foi um erro. Uma briga antiga, já pedi para mudar, mas não mudam. Sim, repete. E flautas. A tradução correta dessa palavra seria adufes e órgãos. Porque o órgão é um conjunto de flautas. Para quem não sabe. Pois não. Isso é uma coisa que eu discuto muito com o meu senhor. Pois não. Porque a coisa, discuto assim, eu quero entender. Por exemplo, ele está no seminário. O senhor já é um pastor. E estuda isso há muito tempo. Mas se eu que sou leiga pego um salmo desse, eu não sei disso. É verdade. Então eu leio em dança E sai. saio dançando. Isso. Aí tem um ponto que eu sempre falo para ele. Por isso que eu já disse isso uma vez, nós temos que sempre orar pelos nossos pastores, porque, por exemplo, o senhor hoje está explicando isso. Eu tenho que ter no meu coração que foi Deus quem o trouxe aqui, o senhor como pastor dessa igreja foi escolhido por Deus para me ensinar isso. E eu, em gratidão, agradeço a ele pelo pastor que eu tenho. Não estou falando exatamente isso. Não é o meu caso, né? Entendi. Parece que eu estou puxando o saco, mas porque quando eu leio dança, eu que sou leiga, entendo dança. Sim. E aí, Sim. por exemplo, eu no meu caso sou casado com um rapaz que estava no seminário, eu também tenho que passar por isso. Daí ele sabe que é uma coisa ou outra, mas também não é. São duas coisas. A primeira delas é que, sim, vocês deviam valorizar sempre mais o pastor, porque sem ele não dá para entender certas coisas. Lamento, mas é assim. A segunda é que não dá para você pegar sua Bíblia em português e dizer o que eu estou lendo é o que eu estou lendo e isso é a verdade. Por quê? Porque a Bíblia que você tem na mão é uma tradução do original. Ela foi escrita em grego e hebraico. Se você quer uma Bíblia que você possa ler e confiar no que você está lendo, ela chama Bíblia Estude Cardência. Ela tem o grego no Novo Testamento e o hebraico no Antigo Testamento. Leva ela para casa, leia essa Bíblia. Você sabe grego e hebraico? Não. Só que nós recebemos chicotada para aprender esse trem. O negócio é difícil para burro, que eu digo Felipe. É difícil. Por que a gente tem que aprender grego e hebraico? Para você não ter que carregar essa Bíblia e ter que aprender. Nós temos que aprender. É um que aprende para ensinar para 200. Ou você prefere ensinar para 200? Vamos todo mundo para o seminário aprender grego e hebraico. É muito trabalho, é muito dinheiro, é muito gasto, é muito difícil. Então, o método que a gente usa para facilitar, isso não é de hoje, né? Isso é desde Cristo, é que manda um para que ele aprenda e volte. E ensine para a gente. Então essa é a ideia, grosso modo. Então é difícil você dizer assim, mas eu estou lendo danças. Sim, mas você tem que ir para o original. Por isso que a gente tem que fazer um negócio chamado exegese, dá trabalho. Vocês têm visto isso em Mateus, como é enriquecedor ver que não é só o que está escrito ali, porque tem mais coisas por detrás, muito mais, tá? Não sei se a Marcele foi nesse trabalho que teve no shopping alguns anos atrás. Veio o pessoal, eu não sei falar assim, veio vários evangélicos, inclusive teve uma moça que ela dançou lá a música, eu acho que você foi, dançou a dança de criança. Deus amado. Foi, sabe, eu achei estranho, mas estava fazendo É. mas assim, era de são assim, até conjuntos que as pessoas gostam de ver, não sei, no shopping de Suzano. Meu Deus. E eu falei, nossa, não é que dançava, né? Dançava. O povo de Israel era um povo muito festeiro, mas não no culto. Meus irmãos, eu tenho que encerrar. A minha ideia era que a gente terminasse às 6 e começasse às 6h15 o culto, mas isso foi involuntário.
Nós teremos 5 minutos. Eu quero que vocês se preparem, quem quiser sair para beber água. Só peço a gentileza que os irmãos respeitem os lugares previamente sentados, tá? Se chegar alguém aí depois, ou até vocês, se domingo que vem chegar depois, pessoal que chegou na escola dominical, já garantiu o seu lugar, vamos respeitar, senta no lugar que sobrou aí. Ah, mas sentaram no meu lugar. Não tinha nome, a pessoa não viu, sentou. Então, vamos respeitar. Só quero que você se prepare, porque daqui a 5 minutos, às 6h15, nós vamos começar o culto. E eu quero que você observe isso. Liturgia tem que preparar você para o sermão. Liturgia nem sempre é alegre. Pode ser que o sermão não seja. E liturgia tem que ser apropriada ao texto que vai ser pregado. É isso que eu espero que você veja. Por isso que a liturgia, não necessariamente, mas preferencialmente, deve ser temática. Tá bom?